Na hora que tem que ser feita, e não de qualquer forma, mas a melhor forma. Essa palavra é poderosa, essa palavra ela é transformadora. Quero compartilhar com você uma mensagem do coração de Deus para o seu coração. Algo que eu quero compartilhar com você está descrito lá em Marcos, no capítulo 5, a partir do versículo 21, onde conta a história de um homem chamado Jairo. Esse homem era o chefe da sinagoga, que estava com a sua filha enferma, e ele foi buscar recursos, ajuda em Jesus, na pessoa de Jesus. O texto diz que aquele homem, quando se chegou a Jesus, ele se prostra aos pés de Jesus e pede para que Jesus possa ir até a sua casa para curar a sua filha. E nessa expressão, o texto é bem claro em dizer que ele se prostrou. Isso demonstra para nós a condição que se encontrava o coração daquele homem, até pelo fato dele ser um chefe da sinagoga, mas ele se humilha, ele se prostra, ele vai até os pés do Senhor, buscando socorro, ajuda. Nós podemos entender que o coração daquele homem já se encontrava angustiado, pois ele estava com alguém que ele amava demais, passando por uma dificuldade, por uma adversidade. Eu não sei como se encontra o teu coração, eu não sei como é que você está nesse momento que você vai estar assistindo esse vídeo, mas eu tenho algo para te dizer nessa manhã. Independente de como esteja o seu coração, independente de qual seja o problema que você esteja passando, independente de qual seja a circunstância, Deus, Ele tem a saída, Ele tem a resposta, Ele é a cura, Ele é a ressurreição e a vida. Ele pode, nesse momento, mudar a tua história, como assim foi na vida de Jairo. E algo interessante nessa história que eu quero compartilhar com você, é que quando chega no versículo de número 36, a palavra fala que Jesus se direciona para aquele homem para lhe dizer algo que é de suma importância, que é exatamente o foco principal dessa mensagem que eu quero compartilhar com você. Porque antes, no versículo 35, a palavra diz que algumas pessoas se chegaram até a Jairo e falam o seguinte para Jairo: Jairo, não incomode mais o mestre, porque a tua filha morreu. Olha que notícia devastadora, olha que notícia terrível. Imagine você, querido, que já está com o teu coração angustiado, aflito, por conta de uma circunstância, uma adversidade, por conta de uma dor, por conta de alguém enfermo, por conta de uma mensagem que não é uma boa mensagem para a tua vida, por conta do desemprego, por conta do medo, da angústia, de alguma coisa que tem te afligido, e de repente vem uma notícia ainda pior, algo ainda muito mais devastador, pois aquele homem já se encontrava angustiado, aflito, e foi buscar socorro, foi buscar ajuda. E quando ele foi buscar ajuda, a Bíblia diz, a palavra fala que o próprio Jesus prontamente disse: eu vou lá, eu vou socorrer você, eu vou te ajudar. Mas imagina, no meio do caminho vem uma notícia ainda pior. Você vai até o Senhor, você busca socorro, mas no meio do caminho, no meio dessa jornada, em vez de uma notícia que seja algo de bom, em vez de ser algo que vai alegrar o teu coração, a tua alma, em vez de ser algo que vai alimentar ainda mais a tua fé, que vai te trazer esperança, você recebe uma notícia de morte, uma notícia devastadora para o teu coração. Foi exatamente o que aconteceu com Jairo, foi exatamente o que aconteceu na vida daquele homem. Mas sabe de uma coisa, queridos? É o que diz no versículo 36. Naquele momento que aquele homem recebe aquela notícia tão terrível, para angustiar ainda mais a sua alma, para trazer ainda mais dor ao seu coração, Jesus fala algo que para mim é formidável, fala algo profundo, fala algo tremendo, e eu tento imaginar como foi aquele momento, e eu quero compartilhar isso com você. Eu quero que você tente imaginar isso agora, em meio à tua dor, em meio ao teu sofrimento, em meio àquilo que você possa estar passando. Talvez você se encontre como José. José foi vendido pelos seus irmãos e se encontrava na casa de Potifar.
E talvez ali para ele já era uma situação desagradável, uma situação triste, mas achando que talvez não pudesse piorar, mas acaba piorando. Aquele homem é julgado injustamente e agora não apenas está como escravo na casa de um homem servindo ele, mas agora ele vai ser lançado num calabouço. É como se as circunstâncias só estivessem piorando. Da mesma forma foi na vida de Jairo, uma situação que ele estava vivendo, que já era desagradável, que já era terrível para ele. Agora vem uma notícia muito mais devastadora ao seu coração. É como se a sua situação, aquilo que ele estivesse vivendo, estivesse ainda se agravando. E talvez esteja assim também na sua vida. Talvez a situação que você está vivendo agora esteja conforme estava a vida de Jairo, conforme estava a vida de José. Como talvez você tenha até dito, do jeito que está não pode piorar, mas acaba piorando. E o teu coração está muito mais angustiado e aflito, a tua alma está desesperada. Mas sabe, ainda há um jeito, ainda há solução. Para Deus, amado, nada está perdido. Não tem isso de acabou-se o tempo, acabou-se as esperanças. Não, em Deus sempre há esperança, sempre há saída, sempre há solução. E no versículo 36, Jesus fala algo magnífico para aquele homem, querido. E é exatamente essa palavra que eu quero lançar ao teu coração, essa mensagem do coração de Deus para o teu coração nesse momento. E sabe o que é que Jesus fala para ele? E eu tento criar essa imagem na minha cabeça. É como se quando aquele homem recebesse aquela notícia tão terrível, Jesus na sua serenidade, Jesus com toda a tranquilidade do seu coração, porque ele sabia quem ele era e o que ele poderia fazer por aquele homem. Então ele não se angustiou, não se deixou levar por aquela notícia, mas em toda a tranquilidade da sua alma, do seu ser. É como se Jesus colocasse a mão no ombro daquele homem, olhasse nos seus olhos. O Senhor está colocando a mão sobre você nesse momento. O Senhor está olhando nos teus olhos nesse momento. E as palavras que saíram da boca de Jesus foi as seguintes palavras: não temas, mas crê somente. Aleluia, aleluia. E essa palavra é essa mensagem do coração de Deus para o teu coração. Independente do quadro, independente do quanto ele tenha se agravado, independente de qual que tenha sido a notícia terrível. Talvez você tenha entrado aí no seu trabalho, no auxílio, para poder ficar um tempo em casa, ter tido a sua redução do seu trabalho, da sua carreira, da sua jornada. E talvez isso tenha até se agravado, vindo a notícia ainda pior: você foi demitido. Talvez alguém da tua casa se encontre enfermo e depois esse quadro tenha se agravado, a doença, a enfermidade tenha se agravado ainda mais. Talvez, querido, coisas desse tipo, ou talvez outras, talvez até piores tenham ocorrido. Mas uma coisa é certa, uma coisa, queridos, que eu quero deixar aqui para você é certa: o Senhor nosso Deus não muda. Ele é o mesmo de ontem, de hoje, eternamente. Ele é o Deus que pode fazer infinitamente mais daquilo que você pensa ou imagina. Tudo está no controle de Deus, nada saiu do seu controle. Ele continua sendo Deus absoluto, soberano, sentado no alto e sublime trono, querido. E Ele pode fazer algo na tua vida, ao teu respeito. E Ele está pronto para te socorrer. Como Jairo foi até Jesus, pedia a Ele socorro, e Jesus prontamente o atendeu. Ele também está pronto para te atender agora. E independente da gravidade da situação, do quanto o problema tenha crescido, Ele continua sendo Senhor. E da mesma forma, Ele com toda a serenidade, desde o princípio das dores até esse momento, com toda a serenidade, porque Ele não perdeu o controle, porque nada fugiu das suas mãos. Sabe, toda essa pandemia que está assolando toda a humanidade, nada disso fez com que as coisas fugissem do controle da mão de Deus. Tudo permanece no controle de suas mãos. E Ele continua sendo Deus. E Ele olha com toda a serenidade nos teus olhos agora e fala exatamente da mesma forma para você: não temas, não temas, não temas, mas crê
tão somente de todo o teu coração, e você provará do milagre de Deus. Como diz lá em João 11 e o versículo 40, se creres, verás a glória de Deus. Jairo creu e viu a glória de Deus. Jesus foi até a sua casa e ressuscitou a sua filha. Ele quer ressuscitar teus sonhos nesse momento, nessa hora. Ele tem o poder de ressuscitar tudo aquilo que um dia, querido, perdeu vida. Se você perdeu as esperanças, o ânimo, a alegria, Ele pode agora ressuscitar. Ressuscitar. Então, tão somente não temas, mas creia de todo o coração. Em nome de Jesus, que o Senhor te edifique e te fortaleça, e que essa mensagem possa te colocar de pé e edificar a tua vida no nome santo de Jesus.